Quando morre alguém a quem estamos vinculados, nós temos o direito de chorar, de sofrer a perda, entre aspas, o desaparecimento. Você, que dedica a sua vida a salvar, quando vê o indivíduo marchar para a sombra da morte, acredita que é um fracasso e então sofre. Mas se você inverter o pensamento, dizendo eu fiz o máximo, fiz que se prolongassem as possibilidades, mas a pessoa tinha que voltar para casa e eu não tenho o direito nem o poder de impedir. E ao invés de chorar, que é um sentimento nobre, alegrar-se, porque Deus lhe concedeu a alta honra de oferecer a um desesperado os últimos melhores momentos antes da partida. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de todos os nossos grupos do YouTube, do Face, do WhatsApp, e vocês de outros grupos espíritas a qual eu chego também. Eu vou ler um texto aqui a todos vocês, um assunto que é muito bom, é muito pertinente. Ele fala sobre o luto na visão espírita. É um texto de Emmanuel, que foi psicografado por Chico Xavier, ok? Está no livro Fonte de Luz, e fala sobre a perda de entes queridos. Mas antes de eu ir para a leitura, eu quero pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, que se inscreva, tá? Dá um joinha aí, se você gostar, dá um joinha, faz um comentário, ajuda a gente a melhorar aqui o nosso trabalho na divulgação do Espiritismo, na divulgação do Evangelho. E na vida espiritual. E para dizer que nós não morremos, que nós somos espíritos eternos, para nos confortar, nos traz muitos esclarecimentos. O Espiritismo é muito profundo, é uma filosofia também, e a espiritualidade atua incessantemente através dos médiuns, principalmente os médiuns honestos. Eu digo assim principalmente porque tem muitos médiuns também que não são honestos. E o Espiritismo está aí para poder abrandar a nossa dor, o nosso sofrimento, para esclarecer, mostrar para nós, tirar da mentalidade humana aquela incógnita, aquele medo, aquele receio de um inferno eterno ou de um céu eterno, sabe? Não, ele diz a nós que Deus é tão misericordioso que Ele nos dá novas oportunidades de reconcerto, de reconciliação para com Ele, para com suas leis, através das inúmeras reencarnações, que são oportunidades em que o Espírito tem para se refazer, para se limpar, para se depurar das suas imperfeições, para aprender a amar e também a perdoar. Por isso, gente, é muito importante vocês que participam de grupos espíritas, todos vocês, aqui eu não estou falando nome nenhum, eu estou em aproximadamente uns 35 grupos espíritas. Além de vocês curtirem, ou melhor, lerem as lindas mensagens, os lindos ensinamentos que estão nos grupos espíritas, participem também dos canais do YouTube, que nos traz muito mais esclarecimento, que abrange de uma maneira mais ampla ainda o planeta Terra, porque o YouTube também vai longe, ele corre o mundo inteiro, o YouTube está em muitos países. Então você ouviu, gostou daquela informação, daquela mensagem, daquele ensinamento, faz um comentário, pergunte, gente, vocês têm que perguntar. É uma misericórdia que Deus nos proporciona para recebermos notícias do nosso ente querido desencarnado, a psicografia. Mas o Espiritismo não é só a psicografia. Você recebeu uma psicografia do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe, que coisa, que bênção que você recebeu. Mas tire disso um ensinamento, faça dessa psicografia que você recebeu um motivo para mudar a tua vida, para se tornar uma pessoa de bem, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais espiritualizada. Esse é o objetivo da psicografia, onde os nossos familiares nos dão informações relevantes sobre a continuação da vida. E pedem para nós, por favor, sigam a sua vida aí na Terra,
vamos trabalhar para o bem, vamos fazer a caridade, vamos fazer, praticar o amor fraternal, vamos ser benevolentes. É o que eles passam para nós. Vamos aqui à leitura desse texto que é muito bonito, que se chama O Luto na Visão Espírita. Vamos lá. O Luto na Visão Espírita. Tem um trechinho aqui do livro, um trechinho de Emmanuel, né, que Chico Xavier recebeu, que o Emmanuel diz assim: ante os mortos queridos, faze silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Emmanuel por Chico Xavier, livro Fonte de Luz. Aí agora vem o texto. Não há quem não tenha saudades de alguém que já partiu. A saudade é uma palavra típica da nossa língua. Refere-se a quem fica solitário, sem a pessoa que ama. Vem de soedade, que já foi soledade, e que, por sua vez, provém do latim solitate. Remete à melancolia, à saudade do que se foi, do que se viveu, de alguém que não veremos mais. Todos nós, seres viventes nessa experiência, como em outros tempos, temos por única certeza que um dia nós partiremos dessa vida. Muitos ainda são os que acreditam que tudo tem fim após a morte. Para outros, que dormiremos até o dia do chamamento. Para nós, espíritas e simpatizantes, é algo muito estudado e já comprovado que a morte é uma passagem para a verdadeira vida do espírito. Enquanto encarnados, mesmo que não tenhamos noção disso, ao dormir o nosso espírito fica livre e vai de encontro ao que nos unimos durante o dia em pensamento, seja bom ou seja mal. A sintonia é o que define se vamos aprender, reencontrar quem amamos, ou para saciar os vícios, ou ser perturbado por quem nos conectamos ou atraímos em vidas passadas. Muito importante isso. Sabemos que a vida continua e mesmo assim nos desesperamos com a partida de um ente amado, e isso se deve mais ao apego do que à falta de entendimento. Temos a sensação que depois que partiram, a impressão que ficou é de um vazio sem fim, que nunca será preenchido novamente. Viver o luto é algo normal e até considerado saudável. O descontrole e a revolta é o que traz sofrimento, tanto para quem ainda está encarnado, quanto para quem já desencarnou. Ao nos revoltarmos e entrarmos em desespero, desequilibramos não só a nós, mas afetamos em muito aqueles que partiram, pois dependendo da forma como foi o desencarne, muitos precisam permanecer dormindo por muito tempo, para não serem acometidos das vibrações negativas que são dirigidas a eles. Bom, não vou fazer meus comentários para não ficar muito longo, né? Mas vai muito do que alguns ficam dormindo, para que eles não recebam os nossos pensamentos, que podem não ser muito bons. Alguém pode até questionar dizendo que como podemos fazer os que se foram sofrer se temos tanto amor, se é muito difícil viver sem quem partiu? No entanto, como já disse Chico Xavier, a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Na questão 936 do Livro dos Espíritos, temos a resposta para essa inquietação. Como as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? É uma questão do Livro dos Espíritos. O espírito, a resposta. O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta
penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Muito importante isso. Isso que eu digo, nós temos que estudar muito sobre a espiritualidade. Deixa eu só ver aqui agora. Espera um pouquinho. Agora eu vou prosseguir aqui. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto era irreparável e independente da nossa vontade? É uma pergunta. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Sabemos que a vida continua. Sabermos que a vida continua nos dá forças para continuar a jornada e aguardar o momento do tão sonhado reencontro. Joana de Ângeles, em uma de suas mensagens, vem nos afirmar que todos os homens na Terra são chamados a esse testemunho, o da temporária despedida. Muitos acreditam ser uma experiência fúnebre pensar na vida após a morte, mas, segundo ela mesma afirma, é impreterível que busquemos o entendimento e que saibamos que a saudade é momentânea. O tempo encarnado não são comparáveis aos tempos além dessa experiência. Saibamos respeitar o luto de cada um, mas tenhamos a consciência de que o ciclo da vida segue, um dia também partiremos. Entrega a Deus aqueles que partiram antes de vós, pois ao abrir a alma para a esperança, estarás confiando no Pai e na certeza de que a vida continua. Um dia todos estaremos juntos em uma das moradas do Pai, assim nos afirmou Jesus Cristo. Os espíritos não são algo vago ou inventado. São pessoas de verdade, que já viveram aqui, mas que agora estão sem o corpo de carne. A diferença é que não conseguimos vê-los facilmente, se fosse possível. Por um instante, retirar o véu que nos impede de enxergar, veríamos que estamos cercados de muitos espíritos, formando uma verdadeira multidão ao nosso redor. Quando deixamos esse corpo, continuamos existindo. Só que aí pertencemos ao mundo espiritual, invisível aos olhos comuns, mas que está em toda parte, ao nosso redor. A presença dos espíritos em nossas vidas é uma fonte silenciosa de amparo e inspiração, por vezes despercebida, mas nunca ausente. Espíritos amigos, familiares que já partiram, ou mesmo benfeitores desconhecidos, transitam pelo nosso dia a dia, enviando vibrações de esperança, coragem e consolo. Eles entendem nossas dores e alegrias em um nível profundo, pois, uma vez livres das amarras do corpo físico, veem com mais clareza os caminhos da alma e os desafios que enfrentamos aqui na Terra. Em momentos de perda significativa, como a partida de um ente querido, a presença dos espíritos é ainda mais significativa. São eles que, nos instantes de maior desamparo, envolvem o coração aflito numa sensação inesperada de paz, acalmando a tempestade interior. Muitas vezes é por meio de um sonho comovente, um aroma que evoca memórias felizes ou um pensamento de esperança que surge do nada, que sentimos o sopro do mundo espiritual amparando a jornada. Não apenas nas dores profundas, mas também nos desafios cotidianos, os espíritos podem nos guiar. Diante de decisões difíceis, é comum surgir uma intuição súbita, uma ideia iluminadora ou até a lembrança de um conselho antigo.
Essas inspirações são frequentemente formas delicadas de assistência dos nossos protetores espirituais, sempre respeitando nosso livre-arbítrio e nunca impondo, mas sugerindo caminhos e fortalecendo nossas virtudes. Especialmente nas horas de solidão ou desânimo, podemos sentir um calor invisível, uma espécie de mão que nos ergue quando acreditamos não ter mais forças. Os espíritos também se tornam presença viva nos momentos de alegria e celebração. São convidados invisíveis em festas de família, nascimentos, conquistas e até nos objetivos simples, como um abraço dado com afeto ou uma risada compartilhada entre amigos. Regozijam-se conosco, amplificando as boas energias e celebrando os pequenos milagres do cotidiano. É importante lembrar que o auxílio espiritual está disponível a todos os que, de coração aberto, buscam sintonia com o bem. A prece sincera, a prática do amor ao próximo e o cultivo de pensamentos elevados constituem pontes eficazes de comunicação entre os dois planos da vida. Os espíritos respondem à nossa vibração mais profunda e se aproximam quando encontram espaço para transmitir sua paz, orientação e amor. Por vezes, esperamos fenômenos extraordinários para sentir o amparo do mundo espiritual. Mas, na verdade, ele se manifesta nas coisas mais sutis, no alívio que chega sem explicação, no reencontro com um propósito, no sorriso espontâneo diante da dor. Aceitar e perceber a presença dos espíritos é reconhecer que jamais estamos sós, mesmo quando tudo ao redor parece silêncio e ausência. O amor que nos une vai além da matéria. É elo eterno, fonte de esperança e renovação em todos os momentos de nossa existência. Além do amparo, nos instantes de dor e dificuldade, os espíritos também nos auxiliam no processo contínuo de evolução espiritual. Muitas vezes, passamos por provas e desafios que parecem desproporcionais à nossa força física e emocional, mas que são oportunidades para o crescimento da alma. É nesses momentos que os espíritos protetores se aproximam com especial zelo, no intuito de fortalecer nossa fé, evitar escolhas que possam nos causar mais sofrimento e inspirar nos caminhos de luz e aprendizado. Esses seres espirituais não agem de forma direta para evitar a interferência na lei do livre-arbítrio, mas operam por meio da inspiração, pensamento positivo e, ocasionalmente, por sinais que, quando interpretados com atenção, podem apontar soluções e amparo que sabemos necessitar. É uma companhia silenciosa que atua nos bastidores da vida, sempre buscando o melhor para seus protegidos. Por fim, é fundamental destacar a importância do nosso próprio esforço na sintonia com essas presenças invisíveis. A retribuição ao auxílio espiritual acontece quando cultivamos virtudes como a paciência, o perdão, a caridade e a humildade. Ao mantermos o coração aberto, elevamos nossa frequência vibratória, facilitando o contato e fortalecendo a rede de auxílio invisível que nos mantém amparados. Assim, reconhecer a presença dos espíritos em nossa jornada é uma fonte de conforto, força e esperança. Eles nos mostram, através de seus sussurros sutis e vibrações amorosas, que a vida é uma continuidade cheia de propósitos e aprendizado. Mesmo quando a dor da separação física parece invencível, a certeza do amor eterno e da companhia espiritual transforma essa experiência, abrindo portas para a paz interior e o renascimento do espírito, mais fortalecido e consciente. A presença dos espíritos nos encoraja a viver com mais amor, fé e resiliência, sabendo que em todos os momentos estamos amparados por uma rede invisível de luz e proteção, pronta para nos guiar e fortalecer. Que essa verdade sirva de luz para os corações aflitos e que cada pessoa possa descobrir nessa comunhão invisível um motivo para seguir em frente, renovado e consciente da eternidade da alma.
A partida precoce de uma criança é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Quando uma vida jovem, cheia de promessas e potencial, é subitamente interrompida, seja por acidente, doença ou qualquer outra circunstância trágica, o impacto emocional é devastador para todos os envolvidos. À primeira vista, essas situações parecem cruéis e sem sentido. No entanto, ao considerarmos a perspectiva da continuidade da existência além da matéria e do aperfeiçoamento contínuo do ser, podemos encontrar algumas explicações que, embora não eliminem a dor, podem oferecer consolo e compreensão. Em algumas tradições filosóficas e espirituais, acredita-se que a alma, antes de reencarnar, pode escolher certas experiências para seu crescimento, incluindo uma passagem breve pela vida terrena. Em outros casos, essa jornada curta pode ser parte de um processo de aprendizado ou reajuste kármico. Em alguns casos, essas breves existências são complementos de vidas anteriores interrompidas precocemente. Em outras situações, essas almas jovens podem ter um propósito específico, como promover a reconciliação entre os pais, orientar irmãos ou outros familiares, ou simplesmente trazer uma lição de amor e bondade durante sua curta permanência. O Espiritismo explica que, dependendo do nível evolutivo do espírito, ele pode reassumir sua forma adulta anterior ou permanecer como criança por um período mais longo. Acredita-se que no plano espiritual, essas almas jovens recebem cuidados especiais, educação e muito afeto. É importante ressaltar que, independentemente das crenças individuais, o processo de luto é único para cada pessoa e deve ser respeitado. Buscar apoio profissional, participar de grupos de apoio e permitir-se vivenciar as emoções são passos fundamentais no caminho da cura emocional. É bem verdade que a compreensão da morte infantil, sob uma perspectiva espiritual, não diminui a tristeza da perda, mas pode oferecer um novo ângulo de entendimento e, quiçá, um vislumbre de esperança em meio à escuridão do luto.